Olá a todos, bem-vindos. Hoje mais um vídeo, assim como prometido no último. Irei iniciar uma série de vídeos aqui relacionado com a religião Umbanda, uma religião que me foi apresentada faz 2 anos e meio, e ao qual durante estes anos todos tenho vindo, durante estes 2 anos e meio, tenho vindo a estudar os fundamentos e tudo relacionado com esta religião. Hoje, o primeiro vídeo será a base, digamos, quem é que fundou esta religião, e já lá vão 112 anos, portanto, fiquem por aí. Olá a todos, mais uma vez bem-vindos. Hoje, como eu disse antes da vinheta, iremos iniciar uma série de vídeos, tudo relacionado com a religião Umbanda. O meu nome é Paulo Nunes, sou médium cartomante, trabalho com o baralho cigano e sou reikiano e simpatizante da religião Umbanda. Quem não subscreveu ainda no meu canal, peço por favor que subscrevam, façam um like e deixem nos comentários vossos no fim. Hoje, como eu vos disse, vamos iniciar este primeiro vídeo relacionado com a religião Umbanda. O objetivo será passar todos os fundamentos e dar a conhecer a quem não conhece esta religião, para poderem entender o quanto esta religião realmente tem o seu valor e tem a sua parte de força, digamos, a nível mundial, porque realmente é uma religião que está a ser expandida a nível mundial de uma forma fantástica e sendo uma religião super nova. Portanto, é uma religião que só tem 112 anos. Portanto, como eu disse, vamos iniciar este vídeo pelo fundador, a pessoa que iniciou, para vocês entenderem um pouco como é que isto iniciou e porque é que isto aconteceu. E depois, de certa forma, irei começar, digamos, vídeo a vídeo, passar, digamos, as informações necessárias relacionadas com esta religião. Portanto, como eu disse, esta religião tem 112 anos, ela iniciou em 1908 por Zélio Moraes, nasceu no Brasil em 1891, no Rio de Janeiro. O que acontece? Zélio Moraes era uma pessoa que estava e vinha a sofrer, digamos, de incorporações, não é? Portanto, no qual a família, de certa maneira, não estava a entender e de certa maneira não estava a aceitar isso, não é? Portanto, estas incorporações que já vinham a acontecer, e ele tinha 17 anos, a família decidiu levá-lo, digamos, a um médico que era o tio deles, para ver e fazer exames e ver se realmente isto era algo, problema psicológico e o que se passava aqui com ele. Efetivamente, o médico, o tio deles, como eu disse, disse-lhes que ele efetivamente estava bem, que não tinha problema nenhum e que levassem, digamos, a um padre para ver este ponto de situação, porque isto já estava muito relacionado com a parte espiritual. Como os pais de Zélio Moraes eram pessoas, de certa maneira, carentes, mas sempre com reticências, acabaram por levar a um padre da cidade onde eles residiam e onde efetivamente foi feito um exorcismo, mas nada de valeu. Acabaram depois por levá-lo a uma benzedeira, não é? E essa benzedeira, que inclusive incorporava também, e nesse caso ela incorporou um preto velho, que foi o tio António, no qual esse preto velho veio efetivamente dizer-lhe a ele, e neste caso à família também, que ele tinha uma grande missão pela frente na encarnação dele e que ele teria de ir a um sítio para começar esse desenvolvimento. Depois de Zélio Moraes saber isto e a família, decidiram então levá-lo para um centro espírita. E esse centro espírita era a Federação Espírita de Niterói. Ao decidirem levarem lá, o que acontece? Zélio chegou lá, ele foi convidado pelo dirigente a ficar na mesa, e no qual, quando ele se dirigiu para a mesa e mal se sentou, ele levanta-se, sai disparado para fora do centro espírita, e no qual toda a gente ficou, de certa maneira, perplexos, né? E no qual, porque isto não era uma regra, ou seja, era de certa maneira contra as regras, e vem lá de fora, com uma flor na mão, uma flor branca, coloca no centro da mesa e diz: aqui falta uma flor. Bem, com aquele movimento todo de Zélio Moraes, aquela ação toda a gente ficou, e de certa maneira, essencialmente, o dirigente do centro de espírita ficou bastante perplexo e admirado com toda a situação.
Mal a situação começou, ou melhor dizendo, mal iniciaram os trabalhos, os médios que estavam na mesa começaram a incorporar pretos velhos e caboclos. E naquele tempo os pretos velhos e caboclos não eram bem aceitos dentro de um centro espírita, e onde os dirigentes desse centro espírita tentavam ao máximo mandá-los embora e dizer-lhes que eles não eram bem aceitos ou seja, não eram bem-vindos, digamos, a trabalhar ali naquele centro espírita. Mediante isso e mediante essas ações todas que o dirigente do centro espírita estava a ter, Zélio Moraes, que já estava incorporado, vira-se para o dirigente e diz: porque repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignam a ouvir as suas mensagens, será por causa das suas origens sociais e da cor? E o dirigente do centro, que era vidente, começou a constatar uma luz muito forte à volta do Zélio Moraes e diz-lhe: porque, irmão, falai-nos nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados. Porque fala deste modo, se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual é o seu nome, irmão? Ao ouvir isto, Zélio Moraes vira-se para o dirigente e diz: se acham que os índios e preto velhos são atrasados, digo então que amanhã irei estar em casa do meu aparelho, que neste caso era Zélio Moraes, para dar início a um culto que estes índios e preto velhos poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve de existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E por fim, ele revela o nome dele. Se tem que ter um nome, o nome dele, assim ele o diz: sou o caboclo das 7 encruzilhadas. E para ele não haverá caminhos fechados. Que foi algo que, na minha perspectiva, e se eu estivesse presente, iria ficar bastante surpreendido por toda a situação envolvente e por tudo aquilo que estava a acontecer. Portanto, digamos que a partir daquele momento, as coisas, mesmo dentro do próprio centro espírita, acabou por transformar-se. Algo que eles baniam, digamos, os preto velhos e os caboclos, e com certeza outras entidades que tentavam ali, de certa maneira, ajudar, neste caso, fosse o branco, fosse o preto, fosse quem fosse, que seja a raça que for, só que eram banidos. E neste momento é quando começa a surgir esta religião, uma vez por todas, e no qual não haveria, um dos fundamentos principais seria: não haveria distinção, nem a discriminação, fosse a raça que fosse. Simplesmente fantástico. No seguinte dia, assim como o caboclo assim o disse, que foi dia 16 de novembro, portanto isto tudo passou-se dia 15 de novembro no Centro Espírita. No dia 16 de novembro, Zélio Moraes, juntamente com os familiares, isto em casa dele, por volta das 20 horas, iria iniciar, digamos, os trabalhos que ele no dia anterior tinha dito que iria fazer juntamente com ele. Portanto, neste caso o caboclo tinha dito. Lá fora da casa ou seja, na parte de fora da casa do Zélio Moraes já estavam jornalistas, já estavam uma multidão de pessoas, inclusive médiuns que também incorporavam, mas não eram aceitos no centro espírita e tudo, porque queriam e deveriam essencialmente cuidar-se deles e poderem vir a trabalhar para ajudar as pessoas. Portanto, Zélio Moraes, às 20 horas, incorpora de novo o caboclo das 7 encruzilhadas e inicia, digamos, a religião que ele veio a dar o nome e disse que se iria chamar Umbanda. E no qual, mal ele incorpora, uma das primeiras coisas, ele diz que os caboclos e os pretos velhos poderão manifestar-se tranquilamente para poderem trabalhar e ajudar os irmãos encarnados, seja qual for a cor, a raça, o credo ou a posição social.
A característica principal será a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, com base no Evangelho de Jesus Cristo, Mestre Supremo. E a partir daquele momento surge, efetivamente, a religião Umbanda. Eles trabalhavam entre as 20 e as 22 horas, e onde cada vez mais pessoas começavam a surgir, cada vez mais pessoas a vir, neste caso, à casa do Zélio Moraes. No desenrolar destes trabalhos todos, Zélio acaba por fundar, digamos, na casa dele, a tenda da Nossa Senhora da Piedade. E esta casa foi, e ainda é hoje, uma das casas muito procuradas, essencialmente por todos os curiosos ligados a esta religião, mas no qual a energia à volta daquela tenda, digamos, é simplesmente fabulosa. Portanto, os trabalhos foram sucedendo durante 10 anos e no qual muitas curas, no qual muito direcionamento, muito aconselhamento, digamos, para tudo e todos, fosse a raça que fosse, e claro, a Umbanda começou a ser falada não só ali, mas começou-se a espalhar tanto para o Rio de Janeiro, tanto para São Paulo e por aí acima, até que, efetivamente, como é lógico, começou a ir além de fronteiras. Passado 10 anos, digamos que Zélio Moraes, à parte de incorporar também o Caboclo das Sete Encruzilhadas, também incorporava o Pai António, e no qual este homem era simplesmente de uma humildade impressionante. Portanto, o Zélio Moraes tinha sempre praticamente duas incorporações bastante importantes e que realmente foram a base principal para o início desta religião, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Pai António. Mediante isso, como eu disse, passado 10 anos, foram abertas e criadas mais 7 tendas. E elas são Tenda da Nossa Senhora da Guia, Tenda da Nossa Senhora da Conceição, Tenda da Santa Bárbara, Tenda de Oxalá, São Jorge e São Jerónimo. Portanto, estas tendas, 7 tendas, foram todas criadas e no qual começou, digamos, cada vez mais a afluência das pessoas a esta religião. No desenrolar e no início, digamos, o Caboclo das Sete Encruzilhadas acaba por ditar mais algumas regras. E uma das regras que efetivamente era fundamental e importante era que não haveria o sacrifício de animais. Como nós sabemos, há sacrifícios de animais em outras religiões, essencialmente o candomblé, por exemplo, mas é algo que já faz parte daquela religião desde sempre e que vem dos tempos, digamos, da religião africana, e portanto é algo perfeitamente normal. Neste caso aqui, na religião Umbanda, não haveria o sacrifício de animais. Portanto, se algum dia forem a algum terreiro em que há sacrifícios de animais, com todo devido respeito, não é Umbanda. Portanto, tenham isso em conta. Outra situação é que, efetivamente, na tenda da Nossa Senhora da Piedade não havia tabaques. Portanto, a tenda da Nossa Senhora da Piedade batiam palmas e cantavam os pontos. Os atabaques entram a posterior, mais uma vez por uma influência também de outras religiões. Portanto, na minha modesta opinião, penso que os atabaques, apesar de terem surgido a posterior na religião Umbanda, para mim realmente é uma situação fantástica. Porquê? Porque o estado vibracional que se cria, juntamente com os pontos cantados, ajuda imenso as pessoas a vibrarem e a sentirem aquela energia que é simplesmente fantástica. Na tenda da Nossa Senhora Piedade não existiam os atabaques, portanto, uma das coisas que o Zélio, e neste caso o Caboclo das Sete Encruzilhadas, tentou não chamar a atenção, era se houvesse os atabaques, poderia-se confundir aqui um pouco com a questão das outras religiões que existiam, essencialmente o candomblé. Portanto, a ideia era que as coisas fossem de uma forma muito discreta, muito tranquila e muito calma, mas com toda a harmonia necessária e toda a humildade e caridade acima de tudo. Outro fundamento que foi criado também é que todos os médiuns iriam vestidos de branco. Portanto, hoje, como nós sabemos, sempre que vamos a um terreiro, todos os médiuns estão vestidos de branco, simbolizando a pureza e neste caso aqui, tudo que fosse mais puro e algo que nos transmite sempre o branco, que é a paz. Portanto, era outro fundamento muito importante para os médiuns que estivessem e que incorporassem no terreiro, neste caso aqui incorporassem na tenda. E depois, normalmente, a preparação e a iniciação dos médiuns na tenda da Piedade resumia-se essencialmente
a um banho, né, a um ritual, que é um banho que era preparado, digamos, pelo Zélio Moraes e pelos responsáveis da tenda, em que esse banho se chama Suamassi, onde tem várias ervas bastante importantes para depois esse médium poder tomar esse banho, e no qual esse banho o que faz é que, digamos que a parte da coroa terrestre, ou seja, o que faz é que a parte da coroa terrestre do médium, juntamente com a coroa astral, vamos dizer assim, faz com que este acoplamento seja feito de uma forma mais harmoniosa e no qual o médium fica, digamos, com o campo, vamos dizer assim, vibracional e espiritual mais aberto para poder recepcionar as entidades e para poder estar muito mais liberto e muito mais aberto a todas as incorporações que ele poderia vir a ter e no qual a entidade também poderia trabalhar de uma forma mais tranquila. Portanto, havia aqui vários fundamentos muito importantes para o início desta religião, para que as coisas pudessem trabalhar de uma forma harmoniosa e de uma forma em que o resultado final seria sempre de uma forma fantástica, não é? Aos 55 anos, Zélio Moraes acaba por entregar a tenda da Nossa Senhora da Piedade às suas duas filhas, a Zélia e a Zumeira, e no qual a Zélia e a Zumeira acabam por assumir, digamos, esta posição, e a Zélia Moraes, juntamente com a Maria Isabel, que era a sua esposa, acaba por abrir e fundar outra tenda, onde essa tenda se chamava a tenda do Pai António. A entidade que também sempre esteve com ele desde o início, e nessa tenda é onde Zélio Moraes, juntamente com a esposa, acaba por trabalhar até aos fins dos seus dias. Portanto, Zélio Moraes acaba por morrer com 85 anos, a 3 de outubro de 1975, e este, digamos, é o desenrolar todo desde o início da Umbanda, como ela iniciou, e até começar, digamos, a abertura e o leque que começou-se a criar e a estender, tanto não só no Brasil como até aos dias de hoje, que a nível mundial já tem uma expansão bastante grande, e é uma religião, como eu vos disse, que tem 112 anos, mas que está a crescer a olhos vistos. E nós sabemos que as redes sociais é algo que tem ajudado muito esta religião, assim como ajuda as outras religiões, mas esta, como uma religião nova, é uma religião que efetivamente tem vindo a ter cada vez mais pessoas ligadas a elas, ligadas a esta religião. Portanto, como eu vos disse, este primeiro vídeo foi um pouco longo, era um vídeo que tinha que ser, é um vídeo que é bastante importante para as pessoas, inclusive as pessoas que pertencem a Umbanda, e muitos não sabem como é que esta religião já surgiu. Portanto, um vídeo que eu tentei ao máximo passar a informação toda, e no qual eu sei que a partir de hoje muita gente já ficou esclarecida, e inclusive aqueles que não conheciam com certeza vão ter curiosidade, e isto é o que eu vos convido: vão a um terreiro, vão a uma tenda para vocês conhecerem a vibração e entenderem que realmente é uma religião fabulosa. Ainda existe, que eu sinto isso, às vezes, preconceitos por trás desta religião que eu ainda não estou a entender, e acabo por não entender, simplesmente digo que é por falta de doutrina e falta de estudo da parte das pessoas. Por isso, como eu disse, não fiquem nas caixinhas, vão lá, vão conhecer e pelo menos entenderem o quanto esta religião tem uma energia fabulosa. Por isso, deixo-vos aqui, mais uma vez, obrigado pela atenção e até ao próximo vídeo. E já sabem, sejam felizes.